Minha filha disse que pegaria minha aposentadoria para ela, mas à noite, quando abriu a geladeira, encontrou algo que não esperava. A geladeira estava quase vazia, como sempre, um reflexo fiel da minha vida financeira depois que meu marido faleceu. Mas no centro da única prateleira, onde deveria haver comida, havia apenas uma foto antiga. Minha filha queria minha aposentadoria, mas a geladeira vazia revelou uma foto antiga de Jade sorrindo. Inscreva-se e deixe seu like para ver onde essa traição me levou. Nessa foto, Jade, minha filha, tinha 5 anos e sorria no meu colo, segurando um sorvete de morango que escorria pela sua mãozinha. Eu ouvi o barulho da porta da geladeira batendo com força do meu quarto. Não precisei ver seu rosto para saber a reação dela. Desprezo. Jade não era mais aquela menina. A mulher que agora morava de favor no meu pequeno apartamento com o marido, Sérgio, era uma estranha. A conversa tinha acontecido mais cedo, na pequena sala de estar. Mãe, a gente precisa conversar sobre o seu dinheiro da aposentadoria. Jade começou, com aquela voz que tentava ser doce, mas soava como vidro quebrado. Sérgio, sentado ao lado dela no sofá gasto, balançava a cabeça em concordância, com um sorriso falso no rosto. É para o seu bem, sogrinha. A gente pode investir, fazer render. Você não entende dessas coisas. Eu senti um frio na espinha. Meu dinheiro? Mas é tudo que eu tenho, filha. Trabalhei 40 anos por isso. Jade revirou os olhos. E agora não faz nada com ele. Fica guardado, perdendo valor. A gente tem planos, mãe. Uma boutique, uma vida melhor. Você quer que eu viva nesse aperto para sempre? O aperto que ela mencionava era meu apartamento de 2 quartos, onde eu os acolhi de braços abertos quando eles disseram que estavam com dificuldades. Eu não vou dar meu dinheiro para vocês, eu disse, com a voz mais firme que consegui. Foi aí que a máscara dela caiu. Você não tem que dar. Eu vou pegar. Sou sua única filha, tenho direito. Vou entrar na justiça, dizer que você não tem mais cabeça para cuidar do próprio dinheiro. Com um bom laudo médico, o juiz passa tudo pro meu nome. Sérgio acrescentou com crueldade. É só um pedaço de papel, Luzia. A gente cuida de você. Você vai ter um teto e comida. Um teto que já era meu. E comida que mal dava para nós 3. Naquela noite, enquanto eu colocava a foto na geladeira, eu me lembrei de uma coisa que meu avô português sempre dizia. A paciência não é sobre esperar, é sobre manter a calma enquanto se prepara para a batalha. Eles achavam que eu era uma velhinha frágil e senil. Eles não faziam ideia do que eu era capaz de fazer para proteger o que era meu. Ouvi os passos de Jade voltando para o quarto. Ela resmungou algo para Sérgio sobre não ter nada para comer. A foto, eu imaginei, já estava no lixo. Eles tinham acabado de declarar guerra contra a pessoa errada. Eles viam uma senhora cansada, mas subestimaram a mãe que faria qualquer coisa para sobreviver. Naquela noite, eu entendi que minha filha tinha morrido há muito tempo, e no lugar dela, nasceu um monstro que eu mesma teria que destruir. A guerra silenciosa começou na manhã seguinte. Eu acordei antes do sol, às 5:30, como fazia todos os dias há 40 anos. O apartamento estava mergulhado no silêncio, quebrado apenas pelo ronco pesado de Sérgio vindo do quarto deles. Jade dormia como uma pedra, alheia a tudo. Para eles, eu era apenas parte da mobília, uma velha que se levantava cedo para fazer café. Mas naquela manhã, o café podia esperar. Fui até o fundo do meu guarda-roupa, onde guardava um velho baú de madeira escura que pertenceu ao meu avô. O cheiro de cedro e naftalina encheu o ar quando o abri. Ali dentro, debaixo de toalhas de mesa bordadas e fotos amareladas, estava o que eu procurava. Uma pasta de papelão grossa, amarrada com um barbante que já tinha perdido a cor. Minhas mãos tremiam um pouco, não de medo, mas de uma energia que eu não sentia há anos. Dentro da pasta, encontrei a escritura, um papel frágil, quase se desfazendo, com a caligrafia elegante de um tabelião de 50 anos atrás. Era um pequeno terreno que meu avô comprou nos arredores da cidade, uma aposta para o futuro que ninguém nunca levou a sério. Na época, era só mato, um lugar que não valia nada, mas eu sabia de algo que Jade e Sérgio não sabiam. Nos últimos anos, a cidade tinha crescido naquela direção. Viadutos foram construídos. Um novo shopping center estava sendo planejado. O mato do meu avô agora ficava numa área de expansão imobiliária valiosíssima. Eles viam minha aposentadoria de R$ 2.000 por mês como um tesouro. Mal sabiam eles que o verdadeiro prêmio estava esquecido num baú empoeirado. Com a escritura na mão, eu me lembrei novamente das palavras do meu avô. A paciência não é sobre esperar, é sobre manter a calma enquanto se prepara para a batalha. Minha preparação tinha começado. Eu precisava de ajuda. Sozinha, eu não conseguiria navegar pela burocracia
e pelas leis. Peguei meu caderninho de telefones com as páginas gastas pelo tempo e procurei por um nome: Hélio. Ele era um advogado, amigo do meu falecido marido, um homem sério, correto, que não via em mim apenas uma velhinha indefesa. Esperei dar 8 horas da manhã em ponto. Fui para a cozinha, coloquei a água do café para ferver, fazendo barulho suficiente para manter as aparências. Com o telefone fixo na mão, disquei o número do escritório dele, com o coração batendo forte. Eu precisava que ele acreditasse em mim, que entendesse a urgência, sem que eu precisasse revelar todo o meu plano. Quando a secretária atendeu, minha voz saiu firme, sem nenhum traço da fragilidade que Jade e Sérgio insistiam em me atribuir. Bom dia, eu gostaria de falar com o Dr. Hélio. Meu nome é Luzia. Diga a ele que é um assunto de família, um assunto muito importante. Enquanto esperava na linha, ouvi os primeiros sons de Jade acordando, o barulho da porta do quarto, os passos arrastados até o banheiro. O tempo estava correndo. A batalha pela minha dignidade, pelo meu futuro, estava prestes a começar de verdade. Eles achavam que estavam no controle, prontos para dar o bote, mas o caçador, na verdade, estava se tornando a presa, e eles não faziam a menor ideia da armadilha que eu estava montando, peça por peça, bem debaixo do nariz deles. A voz de Hélio soou do outro lado da linha, exatamente como eu me lembrava, grave, calma e com um tom de quem não tem tempo a perder. Pois não, dona Luzia. Em que posso ajudar? Doutor Hélio, bom dia. Desculpe o incômodo tão cedo. Comecei, mantendo minha voz baixa e controlada. Eu preciso de uma consulta, com urgência. É sobre uma propriedade antiga da minha família. Houve uma pausa do outro lado. Eu podia imaginá-lo em seu escritório no centro da cidade, cercado por livros de capa de couro e o cheiro de café fresco. Hélio era um homem metódico. Propriedade? Achei que vocês tivessem vendido tudo depois que o seu marido se foi. Essa é diferente. É algo que meu avô deixou. Uma escritura que encontrei. Eu apertei o papel amarelado na minha mão. Eu acho que pode valer alguma coisa agora. Entendo, ele disse, e seu tom mudou um pouco. Ficou menos formal, mais curioso. Traga o que tiver aqui no escritório. Podemos conversar. Que tal amanhã? Às 10. Amanhã é perfeito, doutor. Muito obrigada. Quando eu estava prestes a desligar, ouvi a porta do quarto de Jade ranger. Meu coração deu um pulo. Virei-me e a vi parada no corredor, com o cabelo bagunçado e uma expressão de desconfiança no rosto. Ela usava um pijama de seda caro, que parecia deslocado naquele apartamento simples. Com quem você tá falando, mãe? A voz dela era arrastada pelo sono e pela irritação. O pânico subiu pela minha garganta, mas eu o engoli. Lembrei-me de que agora eu era uma atriz num palco que eu mesma havia montado. Forcei um sorriso cansado. Ah, filha, bom dia. Era a dona Marlene, do apartamento de cima, falando das dores nas costas dela de novo. Você sabe como ela é. Jade me olhou por um instante, seus olhos percorrendo meu rosto como se procurassem uma mentira. Por um segundo, achei que ela não ia acreditar, mas então ela apenas deu de ombros, o desprezo voltando a dominar sua expressão. Velha fofoqueira, não tem nada para comer nessa casa? Ela passou por mim e abriu a geladeira, olhando para o vazio com nojo. A foto que eu tinha colocado lá na noite anterior não estava mais. Com certeza tinha ido para o lixo, junto com qualquer resquício de sentimento que ela um dia teve. Vou fazer um café, eu disse, com a voz mais dócil que consegui. Enquanto ela resmungava e batia a porta da geladeira, eu me virei para o fogão, com as mãos tremendo, mas não era de medo. Era a adrenalina da batalha. Eles me viam como uma velhinha senil que falava com vizinhas sobre dores nas costas. Ótimo. Era exatamente essa a imagem que eu precisava que eles tivessem. Meu avô português diria que a melhor arma é aquela que o inimigo não sabe que você tem. Jade e Sérgio achavam que a arma era a minha aposentadoria e que a batalha seria travada num tribunal com laudos médicos falsos. Mal sabiam eles que minha arma era um pedaço de papel velho e empoeirado, e o campo de batalha seria o mundo dos negócios, um lugar onde a ganância deles os deixaria cegos. A consulta com Hélio estava marcada. A primeira peça do meu tabuleiro tinha sido movida. Agora era só uma questão de paciência. A paciência de quem não está esperando, mas sim preparando o bote final. No dia seguinte, eu me vesti com o meu melhor vestido, um azul marinho simples, mas bem passado. Era o vestido que eu usava em ocasiões especiais, como batizados ou formaturas. Hoje, eu estava batizando a minha vingança. Na sala, Jade e Sérgio ainda estavam de pijama, assistindo a um programa de fofocas na televisão em volume alto. Nossa, mãe, onde a senhora vai toda arrumada assim? Jade perguntou, sem tirar os olhos da tela. Vou resolver umas coisas no centro, eu respondi, pegando minha bolsa, onde a escritura estava guardada num envelope par. Sérgio riu, um som oco e debochado. Cuidado para não se perder, sogrinha. Quer que eu chame um carro de aplicativo para a senhora não cansar as perninhas? Não precisa. Eu sei me virar, eu disse, com um sorriso sereno. A condescendência deles era o combustível que eu precisava. Eles me viam como uma criança. Mal sabiam que a adulta na sala era eu. O escritório do Dr. Hélio ficava num prédio antigo no centro da cidade, com um elevador de portas
pantográficas que rangia como um velho navio. Tudo ali cheirava a seriedade, a madeira escura dos móveis, o couro das poltronas, o silêncio respeitoso. Era um mundo completamente diferente daquele apartamento barulhento e cheio de desprezo. Hélio me recebeu pessoalmente. Ele era um homem de uns 60 e poucos anos, com cabelos grisalhos e óculos de aros finos. Ele não sorria muito, mas seus olhos eram atentos. Dona Luzia, por favor, sente-se. Um café? Aceito, obrigada. Depois das formalidades, ele foi direto ao ponto. Então, a senhora mencionou uma escritura. Com as mãos firmes, eu tirei o envelope da bolsa e entreguei a ele. Meu avô português comprou isso há mais de 50 anos. Nunca demos importância. Hélio abriu o envelope com cuidado, como se manuseasse uma relíquia. Ele desdobrou o papel amarelado e começou a ler. Seu rosto estava impassível, profissional. Ele leu cada linha, cada carimbo, cada assinatura. Depois de alguns minutos em silêncio, ele se levantou e foi até uma estante, de onde tirou um mapa grande e antigo da cidade. Ele o abriu sobre a mesa. A senhora sabe onde fica essa área, Dona Luzia? O loteamento Vista Serena? Vagamente. Era só mato na época. Longe de tudo. Ele pegou o telefone. Rosa, por favor, puxe para mim o mapa de zoneamento atual da Zona Norte, perto do novo anel viário. Obrigado. Enquanto esperávamos, ele me olhou por cima dos óculos. Seu avô tinha uma boa visão de futuro. A secretária trouxe um tablet. Hélio começou a cruzar as informações do papel antigo com os mapas digitais. Seu dedo deslizava pela tela para frente e para trás. De repente, ele parou. Ele tirou os óculos, esfregou os olhos e os colocou de volta. Ele olhou para o tablet, depois para a escritura e então para mim. Pela primeira vez, eu vi uma expressão de pura surpresa em seu rosto. Minha Nossa Senhora, ele sussurrou quase para si mesmo. Dona Luzia, a senhora tem noção do que tem nas mãos? Eu apenas o encarei, esperando. Esse mato, como a senhora disse, hoje é a área de maior expansão comercial da cidade. O novo shopping vai ser construído a menos de 800 metros daqui. Grandes construtoras estão disputando cada metro quadrado dessa região a peso de ouro. Ele fez uma pausa, como se para dar peso às suas próximas palavras. Dona Luzia, esse pedaço de papel velho vale milhões, muitos milhões. O ar pareceu ficar mais denso. O som do trânsito lá fora sumiu. Ali, naquela sala silenciosa, eu não era mais a velhinha frágil que minha filha queria interditar. Eu era uma mulher poderosa. Hélio me olhava com um novo tipo de respeito. A batalha tinha acabado de ganhar um novo arsenal e meu exército era de um homem só. Mas agora eu tinha a arma mais poderosa de todas. O dinheiro que eles tanto cobiçavam, numa quantia que eles jamais poderiam sonhar, e eles não faziam a menor ideia. Eu fiquei sentada na poltrona de couro, sentindo o material frio contra as minhas costas. A frase de Hélio ecoava na sala silenciosa. Vale milhões, muitos milhões. Por um instante, o mundo pareceu girar. Eu, Luzia, a viúva que contava moedas para comprar o pão, era dona de uma fortuna. O choque inicial foi como uma onda que me atingiu, mas logo em seguida veio uma calma gelada, uma clareza que eu não sentia desde que meu marido morreu. Quantos milhões, doutor? Minha voz saiu baixa, mas firme. Hélio ajustou os óculos e olhou para o tablet novamente. É difícil dizer sem uma avaliação oficial, mas com base nas últimas transações na área, eu diria que estamos falando de algo entre 10 e 15 milhões de reais. Talvez mais, dependendo do interesse dos investidores. 10 milhões, 15 milhões. Os números eram tão absurdos que pareciam pertencer a outra pessoa, a uma vida que eu só via nas novelas que Jade e Sérgio assistiam. Mas não, o papel estava ali, na mesa, e era meu. A arma mais poderosa que eu poderia imaginar tinha caído no meu colo. O que fazemos agora? Eu perguntei. O primeiro passo é burocrático, mas essencial, Hélio explicou. Seu tom agora era o de um general planejando uma campanha. Precisamos atualizar o registro do imóvel em seu nome, verificar todos os impostos. O documento é antigo. Temos que garantir que está tudo legalmente impecável. Depois disso, podemos pensar em como vender ou desenvolver. Eu balancei a cabeça, processando tudo. Vender era a opção óbvia. Eu poderia pegar o dinheiro, comprar um apartamento novo e deixar Jade e Sérgio para trás. Mas isso seria fácil demais. Seria uma fuga, não uma vitória. Eles continuariam com suas vidas, talvez com um pouco de raiva, mas sem aprender nenhuma lição. A vingança, como meu avô português costumava dizer, é um prato que se come frio, mas que precisa ser preparado com cuidado. Doutor Hélio, eu comecei, escolhendo minhas palavras. Eu não quero apenas vender o terreno. Ele me olhou, curioso. Não, eu quero usá-lo, eu disse. Minha filha e o marido dela, eles são ambiciosos, sonham em ser grandes empresários, ter uma boutique de luxo. Eles me veem como um obstáculo, uma velha inútil cujo único valor é uma aposentadoria pequena que eles querem roubar. Eu fiz uma pausa e Hélio permaneceu em silêncio, ouvindo atentamente. Eles querem dinheiro fácil, eles querem status. Eu quero dar a eles a chance de ter tudo isso, ou melhor, a ilusão de
que podem ter. Uma luz de compreensão brilhou nos olhos do advogado. Ele se inclinou para a frente. O que a senhora tem em mente, dona Luzia? É possível criar uma empresa para administrar esse terreno? Uma empresa em meu nome, claro. Uma pequena construtora, talvez. Uma empresa que, no papel, possa parecer promissora, mas que precise de investidores ou de uma gestão mais moderna para decolar. O esboço de um sorriso apareceu no rosto de Hélio. Ele entendeu na hora. Uma isca. A isca perfeita, eu completei. Eles são gananciosos e arrogantes. Se virem a oportunidade de colocar as mãos numa empresa que vale milhões, eles não vão pensar duas vezes. Eles vão fazer de tudo para me passar para trás, para tomar o controle. E é exatamente aí que eles vão se enforcar na própria corda. Hélio ficou em silêncio por um momento, tamborilando os dedos na mesa de madeira maciça. É um plano ousado, dona Luzia, e arriscado, mas legalmente é perfeitamente possível. Podemos constituir a construtora Vista Serena, tudo dentro da lei. A senhora será a única sócia. O resto será um teatro. Ótimo, eu disse, sentindo uma força que me preenchia por dentro. Então, vamos começar o teatro. Ao sair do escritório dele, o sol da tarde bateu no meu rosto. Eu não era mais a velhinha que ia se perder no centro da cidade. Eu era a dona de uma construtora multimilionária. Eu era a diretora de uma peça cuja cena final seria a ruína da minha própria filha. Eles tinham declarado guerra pela minha aposentadoria. Mal sabiam eles que eu ia contra-atacar com um império. As semanas seguintes se transformaram num curso intensivo de negócios para mim. 2 vezes por semana, eu pegava o ônibus para o centro, sempre com uma desculpa diferente para Jade e Ser. Uma vez era uma consulta médica, outra era para encontrar uma amiga de infância que eles nunca ouviram falar. Eles nem se davam ao trabalho de questionar. Para eles, eu era invisível, um fantasma que perambulava pela casa. No escritório de Hélio, eu aprendia a ser outra pessoa. Ele me ensinou os termos básicos: capital social, estudo de viabilidade, prospecção de mercado. Ele criou um site simples para a construtora Vista Serena, com fotos genéricas de prédios modernos e guindastes contra o céu azul. Encomendou cartões de visita com um logotipo elegante que ele mesmo desenhou. Em meu nome, claro. Eu era a presidente e única acionista. O teatro precisa de um cenário convincente, dona Luzia. Ele me disse um dia, empurrando uma pasta grossa e pesada pela mesa. Isto aqui é a sua isca. Abri a pasta. Dentro havia o que parecia ser um projeto de desenvolvimento imobiliário, plantas de um condomínio de luxo, projeções financeiras que falavam em lucros de 30 milhões de reais, cartas de interesse de investidores fictícios. Tudo parecia incrivelmente real. Era uma obra de arte da falsificação. Tudo perfeitamente legal, pois nunca seria apresentado a ninguém de verdade, exceto aos meus alvos. Eles precisam acreditar que tropeçaram numa mina de ouro, Hélio continuou, e que a senhora, a velhinha dona de tudo, não faz a menor ideia do tamanho do tesouro que tem em mão. Eles já acreditam nisso, eu respondi, sentindo o peso da pasta. Era o peso da minha vingança. Naquela noite, voltei para casa com a pasta dentro da minha bolsa de feira, escondida debaixo de um pé de alface e 1 quilo de batatas. Jade e Sérgio estavam, como sempre, no sofá. A televisão berrava uma novela sobre famílias ricas e traições. Que ironia. Demorou, hein, mãe? Jade disse, com o tom de quem está falando com uma empregada. A gente tá com fome. A janta tá no fogão. Eu só esquentei o que sobrou de ontem, eu disse, passando por eles e indo para o meu quarto. Meu coração batia um pouco mais rápido. Era a hora de plantar a semente. Eu tirei a pasta de dentro da bolsa e a coloquei sobre a minha pequena escrivaninha. Abri na página das projeções financeiras a que tinha os números maiores e mais impressionantes. Deixei-a ali, aberta, como se eu tivesse sido interrompida no meio de uma leitura. Então, eu fiz algo que nunca fazia. Deixei a porta do meu quarto entreaberta. Fui para a cozinha, comecei a lavar a pouca louça na pia, fazendo um pouco de barulho. Eu sabia que a curiosidade deles era maior que o desprezo que sentiam por mim. Eles não resistiriam a espiar o que a velhinha tanto fazia trancada no quarto. Esperei. 5 minutos. 10. Então, ouvi o ranger familiar do piso de madeira do corredor. Eram os passos de Sérgio. Imaginei-o parando em frente à minha porta, olhando pela fresta, vendo a pasta, os papéis, os números. A ganância acendendo em seus olhos como fogo em palha seca. Meu avô português dizia que para pegar um rato, você não precisa de uma ratoeira barulhenta. Basta deixar um pedaço de queijo no lugar certo. Meu queijo estava na mesa, e eu tinha certeza de que, muito em breve, os ratos viriam famintos. A armadilha estava montada. Agora era só ter a paciência de quem não espera, mas observa a presa caminhar direto para o abate. Ouvi os passos de Sérgio se afastando, tentando ser silenciosos, mas o velho piso
piso de madeira entregava cada movimento. Um minuto depois, a porta do quarto dele se fechou com um clique suave. O silêncio que se seguiu foi mais revelador que qualquer grito. Era o silêncio da ganância processando uma nova informação, o silêncio de predadores que acabaram de farejar sangue. Eu terminei de lavar a louça, sequei as mãos no pano de prato surrado e voltei para o meu quarto, fechando a porta desta vez. A pasta continuava lá, exatamente como eu havia deixado. O queijo. Na manhã seguinte, a mudança foi quase cômica. Pela primeira vez em anos, senti cheiro de café fresco vindo da cozinha. Quando saí do quarto, encontrei a mesa posta. Não era um banquete, mas havia pão, manteiga e uma xícara de café quente esperando por mim. Jade estava na cozinha, cantarolando uma música irritante da novela. "Bom dia, mãe", ela disse com um sorriso que não chegava aos olhos. "Dormiu bem? Fiz um cafezinho para a senhora." Sentei-me em silêncio, pegando a xícara com as mãos trêmulas de propósito. Eu era a velhinha frágil que eles sempre viram, a que eles subestimavam. Era o meu melhor disfarce. "Obrigada, minha filha", eu murmurei, tomando um gole. "Que milagre é esse?" Sérgio apareceu na sala, já vestido para sair. Ele parou ao lado da minha cadeira e, para meu espanto, colocou a mão no meu ombro. O toque era frio, calculado. "A gente só quer cuidar bem da senhora, sogrinha. A senhora é família." A palavra família na boca dele soava como um insulto. Eu apenas assenti, fingindo uma emoção que não sentia. Eles trocaram um olhar rápido por cima da minha cabeça. A peça estava começando. Durante o dia, eles continuaram o teatro. Jade perguntou se eu precisava de alguma coisa do mercado. Sérgio se ofereceu para consertar a torneira que pingava há meses. Eles estavam me cercando, me estudando, esperando o momento certo para dar o bote. Eu, por minha vez, continuei meu papel. Reclamei da dor nas costas, cochilei na poltrona e assisti a um programa de receitas na televisão. No final da tarde, executei a segunda parte do plano. Peguei meu celular antigo e disquei um número aleatório. Quando a chamada caiu na caixa postal, comecei minha encenação. "Alô, Dr. Dário", eu disse com a voz um pouco mais alta que o normal, sabendo que Jade estava no quarto ao lado, com o ouvido colado na parede. "Sou eu, a Dona Luzia." "Sim, isso. Eu estive olhando aqueles papéis de novo. Nossa, os números são ainda melhores do que eu pensava." Fiz uma pausa, fingindo ouvir uma resposta. Jade e Sérgio agora estavam em silêncio total no outro cômodo. Eu podia sentir a atenção deles perfurando a parede. "Sim, o terreno do meu pai", continuei. "Aquele em... Bom, o senhor sabe onde. A valorização foi absurda. Milhões, não é? Eu nem sei o que fazer com tanto dinheiro." Usei a palavra milhões como quem joga uma pedra num lago. As ondas de choque se espalhariam rápido. Não comentei nada com a Jade ainda. "Quero fazer uma surpresa. O senhor acha que devemos vender logo ou esperar mais um pouco?" "Entendi. Vou pensar." "Obrigada, Dr. Dário." Desliguei o telefone e o coloquei na mesa com um suspiro cansado. O silêncio do outro lado da parede era pesado, denso. O ar estava carregado de cobiça. Eles não viriam me perguntar diretamente. Seria muito óbvio. Eles tentariam encontrar os papéis de novo, tentariam agir pelas minhas costas. E era exatamente isso que eu queria. Meu avô português também dizia que um bom pescador não puxa a linha com força. Ele deixa o peixe morder a isca, engolir o anzol e cansar a si mesmo na luta. Jade e Sérgio tinham acabado de engolir o anzol até o estômago. Agora, era só dar um pouco de linha a eles. A queda seria muito mais saborosa. A noite caiu como um pano pesado sobre o nosso pequeno apartamento. Eu preparei um chá de camomila, com as mãos tremendo de propósito, e me sentei na minha poltrona, fingindo ler uma revista antiga. O silêncio que vinha do quarto deles não era de paz, era de caça. Eles eram dois predadores esperando a presa adormecer. Depois de uns 20 minutos, ouvi a porta do quarto deles se abrir com um rangido quase imperceptível. Passos leves, cuidadosos. Eu fechei os olhos, relaxando o rosto numa máscara de sono. "Ela dormiu?" A voz de Jade era um sussurro venenoso, cheio de urgência. "Parece que sim", respondeu Sérgio, igualmente baixo. "Você ouviu o que ela disse? Milhões, com um terreno." "Claro que eu ouvi", Jade sibilou. "Por isso que ela tá tão calma. A velha escondeu o jogo o tempo todo. E a gente aqui, sustentando ela, pagando as contas. A mentira me fez sorrir por dentro. Eles não pagavam uma conta de água há 6 meses. Precisamos achar esses papéis, Jade. O tal Dr. Dário vai convencer ela a vender e a gente vai ficar sem nada. Ela disse que queria fazer uma surpresa. A surpresa vai ser ela doar tudo pra igreja ou sei lá o quê." "De jeito nenhum." A voz de Jade era dura como pedra. "Esse dinheiro é meu por direito. Eu sou a única filha. Vamos procurar de novo. Tem que estar em algum lugar." Eu mantive minha respiração lenta e regular, o peito subindo e descendo num ritmo de sono profundo. Ouvi o som de gavetas sendo abertas com um cuidado infinito. O guarda-roupa antigo rangeu. Eles estavam revirando o meu quarto, o único outro cômodo do apartamento além do dele. Eles mexiam nas minhas roupas, nos meus poucos pertences, com a pressa desesperada de quem procura um bilhete de loteria
premiada. Cada som era uma pequena vitória para mim. O barulho de um livro caindo no chão, seguido de um palavrão abafado de Sérgio. O farfalhar de papéis velhos dentro de uma caixa de sapatos, onde eu guardava cartas do meu falecido marido. Eles estavam profanando minhas memórias na sua busca cega por um futuro que não existia. A busca durou quase 1 hora. Eles foram metódicos, olharam debaixo do colchão, atrás dos quadros, dentro dos vasos de planta falsos. O desespero deles era quase palpável, uma energia nervosa que preenchia o ar. Eu podia imaginá-los trocando olhares frustrados, a ganância se transformando em raiva. Finalmente, eles desistiram. Ouvi a porta do meu quarto se fechar com o mesmo cuidado de antes. Os sussurros recomeçaram na sala, agora mais irritados. Nada, não tem nada, disse Jade. Onde ela enfiou isso? Talvez esteja num cofre de banco, sugeriu Sérgio. Ou com o próprio advogado, esse Dário. A gente precisa descobrir quem é esse cara. Dário de quê? Não tem como ter tantos advogados com esse nome na cidade. Amanhã eu dou um jeito. Vou começar a procurar, ele prometeu. Agora vamos dormir. Não podemos deixar ela desconfiar de nada. Eles se retiraram para o quarto deles. O silêncio voltou, mas desta vez era um silêncio de derrota temporária, de planos sendo refeitos. Abri os olhos no escuro. Eles não só morderam a isca, estavam puxando a linha por mim, se enroscando cada vez mais. A busca pelo Dr. Dário seria o próximo passo deles na dança que eu estava conduzindo. Eles iriam correr em círculos, gastando tempo e energia atrás de um fantasma. E eu estaria aqui, sentada na minha poltrona, observando cada movimento em falta. A paciência, como meu avô português diria, não é sobre esperar, é sobre dar ao peixe linha suficiente para ele se cansar sozinho. Na manhã seguinte, o apartamento acordou com uma energia diferente. Não era o silêncio pesado de sempre. Era uma quietude tensa, cheia de expectativa. Da minha poltrona na sala, eu podia ouvir o clique frenético do mouse vindo do quarto deles. Sérgio estava no computador, caçando o fantasma que eu criei, o advogado que não existia. Jade andava de um lado para o outro na sala. Achou alguma coisa? Ela perguntava a cada 5 minutos. A voz dela era um fio esticado, prestes a arrebentar. Ela roía as unhas, um hábito que eu pensei que ela tivesse perdido na adolescência. A ganância trazia de volta os velhos demônios. Calma, Jade. Tem uns 50 advogados chamados Dário só nesta cidade. Estou filtrando por especialidade, endereço. Sérgio respondia. A paciência dele se esfarelando a cada clique. Nenhum deles parece se encaixar. Não tem nenhum Dário famoso por casos de herança. Eu fingia ler um livro, mas meus ouvidos estavam atentos a cada suspiro de frustração. Eu via a esperança deles murchar como uma planta sem água. Eles checavam listas telefônicas online, redes sociais, o cadastro da ordem dos advogados. Nada. O Dr. Dário era um espectro e eles estavam perdidos no nevoeiro que eu mesma criei. Isso não faz sentido! Jade explodiu depois de quase 2 horas. Ela não ia inventar um nome. Talvez a gente tenha entendido errado. Talvez não seja Dário. Ela falou Dário. Eu ouvi perfeitamente. Sérgio rebateu, a voz dele agora carregada de irritação. Você acha que eu sou surdo? O problema é que a sua mãe é uma velha esquisita. Deve ter contratado um advogado de fundo de quintal. A discussão começou a esquentar. Acusações voavam pelo ar. Ele a chamava de impaciente. Ela o chamava de incompetente. Era fascinante observar. A simples promessa de um dinheiro que não existia já era suficiente para corroer a parceria deles. O laço que os unia não era amor, era um contrato de interesses mútuos. E agora, com a primeira dificuldade, as cláusulas estavam sendo questionadas. Eu sabia que precisava intervir, mas de forma sutil. Se a frustração deles chegasse ao limite, eles poderiam abandonar a busca pelo advogado e focar em me pressionar diretamente, o que seria mais perigoso para o meu plano. Eu precisava dar a eles um novo fio para seguir, um pedaço de queijo no labirinto. Levantei-me devagar, fazendo um barulho com as juntas para anunciar meu movimento. Vou fazer um chá, eu disse com a voz sonolenta de quem acabou de acordar de um cochilo. Na cozinha, peguei um bloquinho de anotações antigo, um que ficava perto do telefone. Com uma caneta, escrevi com uma letra propositalmente trêmula, como se fosse a minha. Ligar Dr. Dário, escritório centro. E embaixo, um número de telefone com os 2 últimos dígitos borrados, quase ilegíveis. Um número que eu conhecia de cor. Voltando para a sala, passei perto do sofá onde Jade estava sentada e, num movimento desajeitado, deixei o bloquinho cair no chão, aberto na página certa. Ai, estou tão atrapalhada hoje, murmurei, e continuei meu caminho até a poltrona, sem pegar o bloco de volta. O silêncio na sala durou uns 30 segundos. Então, ouvi o farfalhar do papel. Foi Jade quem pegou. O que é isso? Ela disse baixo. Depois, um grito abafado. Sérgio, vem aqui! Olha isso! Sérgio correu do quarto. Eu os observei pelo canto do olho. Eles se debruçaram sobre o pequeno pedaço de papel como se fosse o mapa de um tesouro. O rosto deles se iluminou com a mesma ganância da noite anterior.
anterior. A briga foi esquecida. Eles tinham um novo caminho, uma nova esperança. Eles não sabiam que aquele número de telefone não levava a um advogado. Levava a um velho amigo meu, um ator de teatro aposentado chamado Augusto, que estava esperando ansiosamente pela ligação dele. A segunda parte da armadilha estava pronta para ser acionada. A ganância deles era como um bicho faminto, e o pedaço de papel era o alimento que ele precisava para crescer. Eu me mantive quieta na minha poltrona, fingindo ler um livro velho, mas meus ouvidos estavam atentos a cada sussurro. Eles discutiram por uns minutos sobre os 2 últimos números borrados. Testaram algumas combinações em voz baixa, como se estivessem decifrando um código secreto. Tenta com um 7 e um 3, Sérgio sugeriu. Já tentei. Deu numa pizzaria. Jade respondeu, a voz cheia de frustração. E se for um 8 e um 5? Finalmente, um dos números deu certo. Eu sabia qual era, claro. O telefone tocou algumas vezes antes de alguém atender. Jade colocou no viva voz, e a voz que encheu a sala era exatamente como eu esperava. Grave, profissional e com um toque de impaciência. Era Augusto, no seu melhor papel. Escritório de Advocacia Viana. Dr. Dário falando. Em que posso ajudar? Jade se atrapalhou. Ah, alô, Dr. Dário. Meu nome é Jade. Eu estou ligando sobre um assunto da minha mãe. Houve uma pausa do outro lado da linha. Eu podia imaginar Augusto ajustando seus óculos de leitura imaginários. Sua mãe? Ele perguntou, com um tom que sugeria ter dezenas de clientes importantes esperando. E qual seria o nome dela? O nome dela não importa agora. É sobre o testamento do meu falecido pai, ela disse, tentando soar importante. Senhora, eu lido com centenas de casos. Preciso de nomes para localizar qualquer documento. A voz de Augusto era firme, quase cortante. Sérgio tomou o telefone da mão dela. O nome do falecido é Adolfo e o da viúva é Luzia. O senhor foi o advogado dele. Outra pausa, mais longa desta vez. Ouvi o som de papéis sendo folheados do outro lado. Um efeito sonoro que Augusto e eu tínhamos combinado. Era um toque de mestre. Ah, sim, Adolfo. Lembro-me vagamente, disse Augusto, como se puxasse uma memória de um arquivo empoeirado. Um caso antigo. Existem cláusulas muito específicas de confidencialidade nesse testamento. Não posso discutir nada por telefone. O que você faria se sua filha quisesse tomar seu dinheiro? Comente o que você está achando dessa situação e compartilhe com quem já passou por algo parecido. Mas nós somos a família. A filha! Jade gritou, a histeria começando a tomar conta. Especialmente com a família, Augusto respondeu, impassível. Existem condições que precisam ser cumpridas antes de qualquer liberação de valores ou bens. Se tiverem interesse, podemos marcar uma reunião presencial. Tenho uma vaga na agenda daqui a 3 dias, às 4 da tarde, no meu escritório no centro. Valores? Que valores? Sérgio perguntou, a voz subitamente mais aguda. A palavra valores era música para os ouvidos dele. Como eu disse, não posso discutir detalhes por telefone. Augusto repetiu, com a paciência de um professor explicando a mesma lição pela 10ª vez. O endereço será enviado por mensagem de texto para este número assim que desligarmos. Ou vocês vêm, ou o processo continua parado como está há anos. A decisão é de vocês. Tenho outra ligação. E antes que eles pudessem protestar, ele desligou. O silêncio na sala era elétrico. Jade e Sérgio se olharam, os olhos arregalados. A frustração de não saber os detalhes era superada pela certeza de que havia algo grande, algo valioso, esperando por ele. Eles tinham mordido a isca, o anzol e um pedaço da linha. Ele disse, valores, sussurrou Jade, um sorriso se espalhando lentamente por seu rosto. E bem, completou Sérgio, passando a mão pelo cabelo, já se imaginando em um carro novo. Eles não faziam ideia de que o escritório para o qual estavam indo era, na verdade, um teatro abandonado que um amigo de Augusto nos emprestou. E o Dr. Dário não tinha um testamento, mas sim um roteiro. O segundo ato da minha peça estava prestes a começar. Nos 3 dias que se seguiram, o apartamento se transformou num palco de ansiedade e ganância. Jade e Sérgio flutuavam pela casa, os pés mal tocando o chão. Eles não falavam mais sobre contas ou sobre o aperto do mês. As conversas agora eram sobre futuros hipotéticos, construídos com o dinheiro que eles tinham certeza que receberiam. Uma BMW Série 3, preta, com bancos de couro caramelo, Sérgio dizia, olhando para um ponto vago na parede, como se visualizasse o carro estacionado na nossa garagem inexistente. E um relógio suíço, sempre quis um. E a minha boutique, Jade retrucava, sentada no sofá com uma revista de moda velha no colo, na rua mais chique da cidade. Vou chamar de
Jade, simples, elegante. Todas as minhas amigas vão morrer de inveja. Eu ouvia tudo da cozinha enquanto esquentava a minha sopa rala de sempre. Eles agiam como se eu fosse parte da mobília, uma testemunha silenciosa de seus delírios. A cada plano, a cada sonho de consumo, um pedaço a mais daquela menina do sorvete de morango desaparecia. No seu lugar, crescia uma mulher que eu não reconhecia, uma estranha com o rosto da minha filha. Eles não viam a armadilha, apenas o queijo. A arrogância deles transbordava para fora do apartamento. Sérgio, que antes passava pelo porteiro de cabeça baixa, agora o cumprimentava com um aceno condescendente como um rei para seu súdito. Jade passou a tratar as vizinhas com uma frieza distante, já se imaginando em um condomínio fechado, longe da gente como nós. Na tarde da reunião, a agitação atingiu o pico. Jade passou mais de 1 hora no banheiro. Quando saiu, usava um vestido vermelho justo, que eu nunca tinha visto, e um perfume forte e doce que impregnou o ar. Seus sapatos de salto faziam um barulho decidido no piso de madeira gasto. Ela parecia pronta para uma conquista. Sérgio vestiu seu único terno, um tecido sintético que brilhava demais sob a luz da sala. Ele ajeitava a gravata a cada 30 segundos, ensaiando um aperto de mão firme no ar. Temos que parecer profissionais, sérios, ele disse para Jade. Gente que está acostumada com dinheiro. Ela revirou os olhos. Sérgio, nós somos os herdeiros. Eles é que têm que nos impressionar. A gente merece isso depois de tudo que eu passei nessa casa. Ela olhou na minha direção quando disse a última frase. A acusação era clara. Para ela, a vida simples que eu ofereci era uma prisão, um sofrimento que agora seria recompensado. Quando o relógio marcou 3:30, eles saíram. Não houve um "até logo" ou "nos deseje sorte", apenas o som da porta batendo, ecoando no silêncio que ficou. Eu fui até a janela e os observei entrar num carro de aplicativo. A postura deles era rígida, cheia de uma importância que eles mesmos inventaram. O carro dobrou a esquina e sumiu. Fiquei ali por um longo tempo, olhando para a rua vazia. O endereço que Augusto enviou por mensagem era do outro lado da cidade, numa área industrial abandonada. Rua das Acácias, número 13. Um endereço que não existia nos mapas de luxo que eles tanto pesquisaram. O espetáculo estava para começar. Augusto, meu velho amigo de um grupo de teatro amador de décadas atrás, já devia estar no palco. Ele sempre foi um ator brilhante e hoje ele faria o papel de sua vida. A plateia de 2 pessoas estava a caminho, ansiosa pelo terceiro ato de uma tragédia que eles mesmos escreveram. E eu, a diretora, esperava em casa pela queda do pano. Eu imaginei cada segundo da viagem deles. Sérgio, desconfortável no seu terno barato, olhando pela janela do carro com uma ansiedade mal disfarçada. Jade, ao lado dele, impassível, com o queixo erguido, como se já estivesse sentada na sala de reuniões de uma grande empresa. Ela provavelmente corrigiu a pronúncia de alguma palavra que Sérgio disse, ou o lembrou de não gesticular tanto com as mãos. Quando a gente tiver nosso motorista particular, quero um carro alemão, preto, ela deve ter dito, ignorando o motorista do aplicativo a poucos metros de distância. Sérgio teria concordado com a cabeça. Rápido demais. Sim, claro, um daqueles bem grandes. E você vai ter todas as bolsas que quiser, meu amor. A conversa deles devia ser um leilão de sonhos, cada um tentando superar o outro em extravagância. Uma casa na praia, um apartamento de cobertura, viagens para a Europa. Eles estavam gastando um dinheiro que não existia, construindo castelos sobre um pântano. E o carro os levava cada vez mais para o fundo do pântano. Quando o GPS anunciou "você chegou ao seu destino", o silêncio dentro do carro deve ter sido pesado. A Rua das Acácias era um beco sem saída, ladeado por muros pichados e esqueletos de galpões industriais. O número 13 era um portão de ferro corroído pela ferrugem, entreaberto, revelando um pátio coberto de mato. Não havia placas de bronze, nem manobristas, nem portas de vidro, apenas o cheiro de mofo e abandono. Deve haver um engano, Sérgio gaguejou, olhando para o celular como se o aparelho o tivesse traído. Mas Jade desceu do carro. O som dos seus saltos no asfalto quebrado foi o único barulho na rua silenciosa. Ela não parecia abalada. A arrogância dela era uma armadura. Não seja ridículo, Sérgio. Pessoas ricas não fazem o óbvio. Isso é um teste. Eles querem ver se somos humildes. Humildade. A palavra soou tão estranha vinda dela que eu quase ri sozinha na minha cozinha. Eles atravessaram o portão. O galpão principal tinha uma porta de metal pesada, com a tinta descascada. Sérgio hesitou, mas Jade a empurrou sem cerimônia. A porta rangeu, um som de filme de terror. Lá dentro, a cena era ainda mais estranha. O espaço era gigantesco, com um teto altíssimo por onde entravam feixes de luz poeirenta. No centro exato daquele
Naquele vazio, havia um tapete persa desbotado. Sobre ele, uma mesa de madeira escura, elegante mas fora de lugar, e 3 cadeiras. Sentado em uma delas, de costas para uma entrada, estava um homem. Ele se virou lentamente quando ouviu o rangido da porta. Era Augusto. Meu amigo estava irreconhecível. Usava um terno de linho claro, óculos de aro fino e tinha os cabelos grisalhos, penteados para trás, com um cuidado impecável. Ele parecia um advogado de família rica, saído de uma novela antiga. Seu rosto era sereno, mas seus olhos, eu sabia, brilhavam com a alegria da atuação. Ele se levantou, sem pressa. Seu sorriso era educado, mas não caloroso. Era o sorriso de quem está acostumado a lidar com cifras de muitos zeros e com pessoas que as desejam. Senhorita Jade, senhor Sérgio, a voz de Augusto ecoou no galpão. Era firme, culta. Sejam bem-vindos. Por favor, não se assustem com o local. Meu cliente era um homem discreto. Ele acreditava que os negócios mais importantes são fechados longe dos olhos curiosos. Jade sorriu, um sorriso de alívio e superioridade. Ela olhou para Sérgio como quem diz: eu não te falei? Sérgio, ainda pálido, tentou ajeitar a gravata. Claro. Discrição. Entendemos perfeitamente. Excelente, Augusto disse, apontando para as 2 cadeiras vazias. Sentem-se. Temos muitos documentos para analisar, mas antes de começarmos a falar sobre os valores, há uma pequena formalidade. Ele pegou uma única folha de papel que estava sobre a mesa e a deslizou na direção deles. Um termo de confidencialidade, um procedimento padrão. Nada demais. Sérgio pegou a folha com a ponta dos dedos, como se ela pudesse queimar. Seus olhos correram pelas linhas, mas eu sabia que ele não estava realmente lendo. Ele estava procurando por uma armadilha óbvia, algo que seus anos vendendo seguros o tivessem ensinado a identificar. Mas o texto era simples, genérico, falava de sigilo absoluto sobre todas as informações trocadas naquela reunião. Jade bufou, impaciente. É só um papel, Sérgio. Assina logo. Gente rica tem dessas coisas. Eu sei, ele murmurou. Mas é sempre bom ler as letras miúdas. Augusto sorriu, um sorriso paciente de quem já viu aquela cena centenas de vezes. Por favor, fiquem à vontade. Leiam com calma. Como eu disse, é uma mera formalidade. Meu cliente, o falecido Sr. Adolfo, era um homem peculiar. Ele construiu um império do zero e aprendeu da maneira mais dura que a confiança é um artigo raro. Este documento era o seu jeito de filtrar os curiosos dos verdadeiros interessados. Um teste, se preferirem. A palavra império fez os olhos de Jade brilharem. Ela arrancou o papel da mão de Sérgio. Dê aqui, ela disse, mal olhando o conteúdo. Onde eu assino? Augusto, com um gesto elegante, tirou uma caneta tinteiro do bolso do paletó. Era pesada, de um preto brilhante com detalhes em ouro. Parecia mais cara que o carro deles. Ele a ofereceu a Jade. Sérgio tentou intervir. Jade, espera. E se o quê, Sérgio? Ela o cortou, a voz afiada como vidro quebrado. E se a gente perder a chance da nossa vida porque você tem medo de assinar um pedaço de papel? Eu não vou voltar para aquele apartamento fedendo a mofo. Não vou. Acabou. Ela assinou com um floreio, o nome dela rabiscado com raiva e ambição. Depois, empurrou a folha e a caneta na direção de Sérgio. O olhar dela era um desafio, um ultimato. Ele engoliu em seco. O som ecoou no silêncio do galpão. Por um instante, vi um lampejo de dúvida em seu rosto. Uma última fagulha de bom senso tentando sobreviver, mas ela se apagou sob o olhar frio de Jade. Ele pegou a caneta e assinou, a mão um pouco trêmula. Augusto pegou o documento de volta, examinou as assinaturas com um aceno de cabeça satisfeito e o guardou dentro de uma pasta de couro. Excelente. O teste foi concluído. Agora podemos falar de negócios. Ele se recostou na cadeira, juntando as pontas dos dedos. O ator dentro dele estava se divertindo. O patrimônio do Sr. Adolfo é complexo, ele começou, a voz baixa e confidencial. Envolve propriedades em 3 países, ações em empresas de tecnologia e uma coleção de arte bastante significativa. O processo de inventário será longo. Jade se inclinou para a frente, a respiração suspensa. Sérgio parecia ter esquecido como se respira. Mas, continuou Augusto, fazendo uma pausa dramática, para cobrir as despesas iniciais, taxas de advogados internacionais e, bem, para garantir o conforto de vocês durante este período, o Sr. Adolfo deixou um fundo de liquidez imediata, algo para começar. Ele abriu a pasta novamente e tirou um extrato bancário. Não era o extrato real, claro. Era um que eu e ele tínhamos fabricado na noite anterior, usando um modelo que encontramos na internet. Augusto deslizou o papel pela mesa. O saldo atual deste fundo, disponível para transferência amanhã de manhã, é de 1.800.000 euros. O silêncio que se seguiu foi absoluto. O único som era o de um pombo arrulhando em algum lugar no teto alto do galpão. Jade e Sérgio olhavam para o número no papel como se estivessem vendo uma aparição. A isca tinha sido mordida. Agora era só esperar o anzol fisgar. Jade ficou sem ar. Sérgio, ao lado dela, parecia uma estátua de cera, os olhos fixos no número
número impresso no papel: 1.800.000 euros. A quantia pairava no ar do galpão, pesada e irreal. Eu sabia, mesmo sem estar lá, que naquele momento a ganância tinha selado o destino deles de forma definitiva. Isso é nosso? Gaguejou Sérgio, a voz um fiapo. Augusto sorriu, um sorriso paternal, quase triste. É o ponto de partida. O senhor Adolfo queria garantir que vocês não tivessem nenhuma preocupação enquanto o resto do inventário é processado. Ele era um homem muito previdente. Jade finalmente encontrou a voz. Era afiada, faminta. E como a gente pega esse dinheiro? Quando? Amanhã mesmo, disse Augusto, com a calma de quem anuncia o tempo. Mas há um pequeno procedimento, uma formalidade apenas. Ele fez uma pausa, deixando a ansiedade deles crescer. Era um mestre do ritmo. O dinheiro está em uma conta de segurança em Zurique, ele explicou, tirando um outro documento da pasta. Para transferir uma quantia dessas para o Brasil, especialmente de forma rápida, a legislação suíça exige o pagamento antecipado do imposto de repatriação de capital. É uma taxa única, para evitar questionamentos sobre lavagem de dinheiro. Sérgio franziu a testa. Imposto? Quanto? Augusto olhou para o papel em sua mão, como se estivesse consultando o número pela primeira vez. É um valor fixo, calculado sobre o montante. Para esta transferência, a taxa é de 50.000 euros. O ar saiu dos pulmões de Jade e Sérgio de uma vez só. 50.000 euros. Era uma fortuna para eles que viviam de favor no meu apartamento. 50.000? Repetiu Jade, incrédula. A gente não tem esse dinheiro. É claro que não, disse Augusto tranquilamente. Ninguém espera que tivessem. O senhor Adolfo sabia disso. Esta taxa é, na verdade, o último teste de confiança dele. Ele instruiu que os herdeiros devem demonstrar capacidade de investimento. Pagar esta taxa prova que vocês são financeiramente responsáveis para gerir o patrimônio que está por vir. Ele se inclinou para a frente, a voz baixando para um tom conspiratório. Pensem nisso não como um custo, mas como a chave que abre o cofre. Vocês investem 50.000 e em 24 horas recebem 1.800.000. É o melhor negócio da vida de vocês. Sérgio olhava para Jade, o pânico e a cobiça lutando em seu rosto. Jade, de onde vamos tirar esse dinheiro? Jade não respondeu. Seus olhos estavam vidrados, calculando. Ela olhava para o extrato falso na mesa, depois para o rosto calmo de Augusto. A isca era grande demais, brilhante demais para ser ignorada. O peixe já estava decidido a morder, só precisava descobrir como alcançar o anzol. Existe um prazo? Ela perguntou, a voz firme novamente. Augusto acenou com a cabeça. Sim, o banco precisa da confirmação do pagamento em 48 horas. Caso contrário, por protocolo de segurança, o fundo é congelado por 90 dias para uma auditoria fiscal completa. E acreditem, ele acrescentou com um sorriso sombrio, vocês não querem uma auditoria fiscal suíça. A pressão estava aplicada. O tempo estava correndo. A fortuna estava ali, quase ao alcance das mãos, separada apenas por uma barreira que eles precisavam desesperadamente derrubar. Sérgio começou a suar frio. 48 horas. É impossível. Mas Jade o interrompeu, colocando a mão em seu braço com uma força surpreendente. Seu olhar era de aço. Cala a boca, Sérgio, ela sibilou. A gente vai conseguir esse dinheiro. Ela se virou para Augusto, um brilho febril nos olhos. Nós vamos pagar. Pode contar com isso. Naquela noite, o meu pequeno apartamento se transformou num campo de batalha silencioso. A guerra não era travada com gritos, mas com o som dos passos ansiosos de Sérgio no chão de taco gasto e o silêncio cortante de Jade, que estava sentada na minha poltrona velha, a mesma que ela odiava, com o celular na mão. Não dá, Jade! 50.000? A gente não tem nem 5! Sérgio repetia pela 10ª vez, passando a mão pelo cabelo suado. Vamos ter que vender o carro, mas nem quitado ele está. O que sobrar não vai dar. Jade não olhava para ele. Seus dedos voavam pela tela, acessando aplicativos de bancos, calculadoras, sites de venda. Ela estava desmontando a vida deles, peça por peça, em busca de valor. O seu relógio, ela disse sem levantar os olhos. Aquele que você comprou em 12 vezes. Quanto vale? O quê? O meu relógio? Jade, foi um presente seu. Ele protestou, a voz fraca. Ela finalmente o encarou. O olhar dela era desprovido de qualquer emoção, como o de um cirurgião avaliando um órgão a ser removido. Sérgio, presentes não pagam taxa. 1.800.000 pagam. Amanhã, bem cedo, você vai na primeira loja de penhores que encontrar. No dia seguinte, eu os observei de longe, através da janela da cozinha, enquanto eles saíam. Sérgio parecia derrotado. Jade caminhava com uma determinação assustadora. Mais tarde, soube pelo meu amigo Hélio, que discretamente os monitorava, que
eles conseguiram apenas R$ 2.000 pelo relógio. A humilhação no rosto de Sérgio, segundo Hélio, era palpável. Não foi o suficiente. À tarde, eles voltaram para casa e a discussão recomeçou, mais baixa, mais desesperada. Foi quando vi Jade entrar no meu quarto. Ela não pediu licença. Seus olhos varreram o ambiente modesto e pararam na minha caixinha de joias sobre a cômoda. Não havia muito ali, apenas algumas peças de pouco valor e o colar de pérolas que minha mãe me deu. Ela pegou o colar. As pérolas, pequenas e um pouco amareladas pelo tempo, pareciam frágeis em suas mãos. "O que você está fazendo?" perguntei parada na porta. "Conseguindo nosso futuro", ela respondeu, a voz fria. "A senhora não usa isso mesmo. Fica guardado juntando poeira." "Esse colar foi da sua avó", eu disse, a voz firme. "A vovó ia querer que eu fosse rica e feliz", ela retrucou, sem um pingo de hesitação. Ela se virou e saiu do quarto, deixando a caixa aberta e vazia para trás. Eles venderam o colar por R$ 3.000. Somando ao dinheiro do relógio e a um empréstimo rápido que Sérgio conseguiu com juros absurdos, eles chegaram a 10.000. Ainda faltavam 40. A única saída era o carro. A cena na concessionária de usados foi o fundo do poço para Sérgio. O vendedor, um homem chamado Valdir, que Hélio conhecia, seguiu o roteiro que planejamos. Ele ofereceu um valor ofensivamente baixo pelo carro, apontando cada arranhão, cada defeito mínimo. Sérgio tentou argumentar, mas Jade o cortou. "A gente aceita", ela disse, assinando os papéis sem nem ler. Eles saíram de lá com R$ 35.000 em dinheiro. O total agora era 45.000. Faltavam 5. Eles voltaram para o apartamento a pé. O silêncio entre eles era pesado. Quando entraram, Jade olhou para a aliança de casamento no dedo de Sérgio. Ele seguiu o olhar dela e recuou um passo, como um animal acuado. "Jade, não. A aliança... não", ele sussurrou. "São só 5.000, Sérgio. 5.000 que nos separam de quase 2 milhões, ela disse, estendendo a mão. "Me dá. Depois a gente compra uma maior, de platina, com diamante." Ele hesitou por um longo momento. Então, lentamente, tirou o anel de ouro do dedo e o colocou na palma da mão dela. Naquela noite, eles juntaram R$ 52.000 em uma sacola de plástico. Estavam exaustos, mas os olhos de Jade brilhavam com uma febre de vitória. Ela pegou o telefone e ligou para o número que Augusto havia dado. "Senhor Augusto, é a Jade. Nós conseguimos. Temos o dinheiro." A voz do outro lado da linha era calma, profissional e fria. Era a voz de um homem chamado Rogério, um ator aposentado que Hélio havia contratado para o papel de sua vida, o milionário Augusto. "Excelente, senhora Jade. O encontro será amanhã, às 10 da manhã. Hotel Central, no salão privativo do 2º andar. Tragam o dinheiro e os documentos de identificação. Sejam pontuais." Ele desligou antes que Jade pudesse responder. Ela se virou para Sérgio com o rosto iluminado. "É amanhã. Amanhã seremos ricos." Aquela noite, eles mal dormiram. Deitei na minha cama, ouvindo os sussurros animados que vinham da sala. Jade planejava em voz alta a compra de um carro importado, uma viagem para a Europa, um apartamento de cobertura. Sérgio concordava com tudo, mas sua voz era um eco fraco da dela. Imagino que ele sentia o espaço vazio em seu dedo anelar, um fantasma de metal que o lembrava de tudo que havia sacrificado. Na manhã seguinte, eles se arrumaram com um cuidado que eu não via há anos. Jade usava o único vestido bom que ainda tinha e passou uma maquiagem pesada para esconder as olheiras. Sérgio vestiu uma camisa social amassada que ele tentou alisar com as mãos. Eles não tinham mais o carro de luxo, então pegaram um ônibus. Vi pela janela ele se espremendo na fila do ponto, a sacola de plástico com R$ 52.000 escondida dentro da bolsa de Jade. Era uma cena patética e grandiosa ao mesmo tempo. Eu já estava lá, sentada numa cafeteria do outro lado da rua do Hotel Central. Hélio chegou minutos depois, trazendo 2 cafés. Ele não disse nada, apenas sentou-se ao meu lado. Nós tínhamos a visão perfeita da entrada do hotel. Às 10 em ponto, Jade e Sérgio entraram no prédio. Suas posturas eram uma mistura de nervosismo e arrogância. Eles achavam que estavam entrando em um novo mundo. Lá dentro, no salão privativo com paredes de madeira escura e um tapete grosso que abafava qualquer som, Rogério os esperava. Ele estava impecável num terno cinza, com óculos de leitura na ponta do nariz. Ele não sorriu, apenas indicou as 2 cadeiras à sua frente. "O dinheiro", ele disse sem rodeios. Jade, com a mão um pouco trêmula, colocou a sacola de plástico sobre a mesa de mogno polido. A imagem era surreal. Uma fortuna em notas amassadas dentro de uma sacola de supermercado, sobre uma mesa que valia mais que o carro que eles tinham acabado de vender. Rogério não fez menção de contar. Ele apenas empurrou a sacola para o lado e colocou um documento grosso na frente deles. "O contrato de cessão de direito. Leiam com atenção." Jade pegou o documento, folheou as páginas cheias de cláusulas e letras miúdas e fingiu ler por 30 segundos. Sérgio nem tocou no papel. "Parece tudo certo", ela disse, pegando a caneta que ele ofereceu. Rogério olhou para ela por
cima dos óculos. Tem certeza? A cláusula 7.4 é particularmente importante. Sim, está tudo ótimo, Jade respondeu impaciente. Ela assinou com um floreio. Depois, passou a caneta para Sérgio. Ele olhou para o papel, para Jade, e depois para o homem à sua frente. Por um segundo, vi em sua hesitação uma última chance de recuar, mas o olhar de Jade era como aço. Ele assinou. Rogério pegou os contratos, guardou uma cópia e entregou a outra para eles. Parabéns, o terreno agora pertence a vocês. Meu departamento jurídico registrará a transferência. A construtora parceira entrará em contato em, no máximo, 72 horas para discutir o adiantamento. Estamos falando de um primeiro pagamento de R$200 mil. Os olhos de Jade quase saltaram. R$200 mil em 3 dias. Eles saíram do hotel flutuando. Quando chegaram à calçada, sob a luz do sol, Jade abraçou Sérgio com força. Nós conseguimos! Eu te disse que conseguiríamos! Do meu lugar na cafeteria, eu os vi comemorando. Hélio colocou a mão sobre a minha. A isca foi engolida, ele disse em voz baixa. Eu apenas assenti, tomando um gole do meu café, que já estava frio. A parte fácil tinha acabado. Agora, começava a contagem regressiva para o mundo deles desabar, e eu estaria na primeira fila para assistir. As 72 horas seguintes foram um espetáculo de arrogância. No mesmo dia em que assinaram o contrato, Jade e Sérgio entraram numa concessionária de carros de luxo. Eu os segui, mantendo uma distância segura. Da vitrine, vi Jade passando a mão sobre o capô de uma BMW branca, o tipo de carro que ela sempre via nas novelas. Vamos dar uma entrada, ela disse a Sérgio, a voz vibrando de excitação. Com 200 mil, podemos dar a entrada em 2 carros e ainda reformar o apartamento. Sérgio, sempre o mais cauteloso, franziu a testa. Amor, o dinheiro ainda não caiu na conta. Não é melhor esperar? Esperar pra quê? Ela retrucou, o desprezo evidente. É nosso, já está assinado. Você tem que parar de pensar como um pobre, Sérgio. Ele cedeu, como sempre. Eles não compraram o carro naquele dia, mas deixaram um cheque pré-datado de R$30 mil como sinal. Um cheque que, eu sabia, não tinha fundo. As primeiras 24 horas foram de euforia. Eles jantaram no restaurante mais caro da cidade e postaram fotos nas redes sociais com legendas como o início de uma nova era. No segundo dia, a ansiedade começou a aparecer. Jade olhava o aplicativo do banco a cada 5 minutos. O sorriso dela estava mais forçado. Na noite do segundo dia, ouvi a discussão do meu quarto. Eles disseram 72 horas no máximo. Por que ainda não caiu? Ela gritava. Calma, Jade. Às vezes demora um pouco para processar. Amanhã de manhã deve estar lá. Sérgio tentava acalmá-la, mas sua voz também estava trêmula. Na manhã do terceiro dia, o prazo final, o silêncio no apartamento era pesado. Não havia mais comemoração. Apenas a tensão de 2 apostadores que colocaram tudo numa única carta e agora esperavam o resultado. O relógio marcava 10 da manhã, 72 horas, e nada. O celular não tocou com a notificação do banco. Em vez disso, a campainha soou. Sérgio atendeu. Era um mensageiro de uma empresa de logística segurando um envelope pardo, grande e oficial. Jade correu para a porta. É da construtora, ela disse, arrancando o envelope da mão de Sérgio. Devem ter mandado o comprovante ou algum documento extra. Eles se sentaram à mesa da cozinha, a mesma mesa onde eu comia meu pão com manteiga todas as manhãs. Com as mãos trêmulas, Jade rasgou o envelope. Dentro, não havia um cheque, não havia um contrato de adiantamento. Havia uma única folha de papel timbrado. Era uma notificação. Sérgio pegou o papel. Seus olhos percorreram as linhas rapidamente. Vi seu rosto perder toda a cor. Ele ficou pálido como cera. O que é isso? Jade perguntou impaciente. Ele não respondeu. Apenas apontou para uma linha no meio do documento. Jade se inclinou para ler. Notificação de débito fiscal e ambiental. Ela leu em voz alta, a voz falhando. Conforme cláusula 7.4 do contrato assinado, os novos proprietários assumem todas as responsabilidades e passivos pré-existentes do terreno. Valor total do débito pendente, R$453 mil. Prazo para quitação, 30 dias. O papel caiu da mão dela. O mundo deles não tinha desabado com um estrondo. Tinha desabado com o farfalhar de uma folha de papel. A armadilha não era o terreno ser inútil. A armadilha era que o terreno era uma âncora e eles tinham acabado de amarrá-la no próprio pescoço. A dívida era o verdadeiro prêmio e agora eles o tinham ganhado. O silêncio na cozinha era pesado, quebrado apenas pela respiração ofegante de Jade. Sérgio tentou pegar o papel de novo, como se ler uma segunda vez pudesse mudar as palavras. Não mudou. R$453 mil. A dívida era um fantasma que agora assombrava a mesa da minha cozinha. Isso é um erro. Jade sussurrou, a voz trêmula. Tem que ser um erro. Minha mãe não faria isso. Sérgio riu, um som seco e sem alegria. Sua mãe, Jade, ela planejou isso. Cada passo. O advogado, o contrato, a cláusula 7.4. Ela nos deu a pá
e nos fez cavar nossa própria cova. Nos dias seguintes, eu os observei se debaterem como peixes fora d'água. Eles ligaram para advogados que, depois de verem o contrato, diziam a mesma coisa. Sinto muito, a cláusula é clara. Vocês assumiram o passivo. Eles tentaram vender o terreno, mas quem compraria um lote com um débito fiscal e ambiental maior que seu valor de mercado? Ninguém. A construtora, claro, não atendia mais suas ligações. A primeira peça do dominó a cair foi o carro de Sérgio. Eu estava na janela da sala quando o guincho chegou. Era uma manhã de terça-feira. Os vizinhos, os mesmos que os viam sair com o carro importado, agora espiavam pelas cortinas. Sérgio desceu correndo, tentou argumentar com os homens do banco. Não adiantou. Vi quando ele entregou as chaves, o ombro caído em derrota. O carro foi erguido e levado, deixando um espaço vazio na rua e um ainda maior na vida deles. Depois, vieram os cartões de crédito bloqueados. As joias de Jade, compradas com o dinheiro que deveria ter sido meu, foram vendidas por uma fração do valor. A vida de luxo deles se desfez como fumaça. Em menos de um mês, a ordem de despejo do apartamento chique onde moravam chegou. Eu soube o endereço novo deles por uma antiga vizinha. Um pequeno apartamento de um quarto e sala num bairro afastado, exatamente como o meu. Decidi que era a hora da minha visita final. Bati na porta descascada do apartamento 203. Sérgio atendeu. Ele parecia 10 anos mais velho, os olhos fundos, a barba por fazer. Quando me viu, não houve raiva, apenas um cansaço profundo. Entra, ele disse, a voz rouca. O lugar era pequeno e escuro, caixas de papelão empilhadas nos cantos. Jade estava sentada no único sofá, um móvel velho e rasgado. Ela olhou para mim, o rosto manchado de lágrimas secas. O desprezo tinha sumido, substituído por um vazio. Por quê? Ela perguntou, a voz quase inaudível. Eu me aproximei e me sentei na única cadeira de madeira da pequena mesa. Olhei ao redor. A mancha de umidade na parede me era familiar. Você me perguntou o que eu ia comer quando você pegasse minha aposentadoria. Eu disse calmamente. Eu não sabia a resposta, mas eu sabia que precisava te ensinar o valor das coisas. O valor de um prato de comida, de um teto sobre a cabeça. Eu me levantei e fui até a porta. Jade começou a chorar, um choro baixo, quebrado, de quem finalmente entendeu. Não era um choro de raiva ou manipulação. Era um choro de perda real. Você queria minha aposentadoria, Jade, eu disse, antes de sair. Agora vocês têm uma dívida muito maior para pagar. Espero que aprendam a lição. Fechei a porta atrás de mim, deixando-os no silêncio do apartamento que espelhava a vida que eles me destinaram. Eu não sentia alegria, não sentia triunfo, sentia apenas o peso da justiça, fria e precisa. Pela primeira vez em anos, eu respirei fundo e senti paz. A minha aposentadoria estava segura, e o futuro deles, agora, era problema deles. Deixei Jade e Sérgio no silêncio do apartamento que espelhavam minha antiga vida. Eles têm uma dívida maior para pagar. O que você achou dessa justiça fria? Inscreva-se para mais histórias como esta.